Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, EducBank, FTD, Lenovo, Microsoft, Maurício de Souza Produções, Educa21 e Monshot. Agradecemos ainda os nossos apoiadores, Música em Família, o Instituto Maurício de Souza, e também agradecemos aos nossos parceiros, a Super Cérebro e Lumiar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, teremos agora a palestra de número 5, que tem por título As Histórias em Quadrinhos e o Incentivo ao Hábito da Leitura. Apresento para vocês, então, o nosso desenhista, damos as boas-vindas, desenhista, empresário e criador da Turma da Mônica, senhor Maurício de Souza. Conosco também a presidente do Cinep Minas Gerais e diretora administrativa do Colégio Santa Doroteia de Belo Horizonte, a professora Zuleika Ávila. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Zuleika, a palavra é contigo. Olha, é um prazer, é uma alegria muito grande estar hoje fazendo parte da federação e tendo o prazer de participar desse momento com o nosso queridíssimo Maurício Souza, né? Eu não tenho palavras para te agradecer pela sua presença, né? Você é, para mim, presente, passado, futuro, né? Porque a Turma da Mônica fez parte da minha vida e hoje faz parte da vida dos meus netos, e eu tenho um prazer imenso. Hoje, para mim, é um sábado muito especial de tê-lo nesse momento, né, fazendo parte dessa grande evento que é o Congresso Nacional da Federação. Então, assim, Maurício, eu estou muito emocionada mesmo de tê-lo com a gente e saber que você é um dos maiores influenciadores, eu acho que até o maior influenciador da leitura das crianças, dos adolescentes, e eu falo hoje como vó, né? Eu tenho 2 netos que, quando eu falei que ia falar com você, o meu neto falou assim: vó, eu não estou acreditando que você vai falar com Maurício Souza. Eu assisti o filme da Turma da Mônica e a gente tem só um parêntese, né? Porque, olha, é muito bom estar aqui nessa tarde com você. E eu tenho na minha casa um LP, não é CD, nem drive, nem nada, é um LP da Turma da Mônica. E até hoje eu sei cantar as músicas da Turma da Mônica. Não, para mim, assim, quando me falaram que esse painel seria com você, eu me senti, assim, extremamente honrada, extremamente feliz nessa pandemia que tem trazido tantas tristezas para a gente, né? De saber que eu vou falar com uma pessoa que traz vida, que traz alegria para as escolas, para as famílias, para as crianças. Então, assim, é um prazer muito grande, e a Federação Nacional das Escolas Particulares, na direção do nosso querido presidente Ademar, tem um imenso prazer em recebê-lo aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Zuleika. Prazer estar com vocês aqui e poder falar também dos nossos personagens, um pouquinho dos desenhos que nós fazemos. Logicamente, eu estou no meu ambiente, e o que eu gosto mais de falar com vocês que acompanham o nosso trabalho, o meu trabalho, acompanham a Turma da Mônica, conhecem e representam, de alguma maneira, o meu universo também, de comunicação. Obrigado pelo convite, para eu poder estar aqui e falar com vocês. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui, querendo saber um pouquinho como foi essa sua trajetória, né, de criar essa turma inesquecível, e que não tem uma pessoa que não saiba quem é a Turma da Mônica. A gente não conhece ninguém que não saiba quem é a Turma da Mônica. E quando me falaram que eu seria a mediadora desse momento, eu falei, nossa,
eu acho que eu vou me vestir de Mônica, porque eu tenho tudo a ver com a Mônica, né? A questão daquele momento onde a Mônica é aquela mulher que quer ocupar um espaço, às vezes, restrito dentro da sociedade, de valentia, né? E de preponderância do seu saber, do seu conhecimento e da sua vontade, né? Então, a gente sabe, Maurício, que você começou muito cedo nessa sua trajetória, né? Com 4 anos, já a gente sabe que a alfabetização fez um estímulo, talvez, dessa criação das histórias em quadrinho. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre essa alfabetização tão precoce, né, que trouxe para a gente passado, presente e eu tenho certeza que futuro, que eu tenho certeza que meus bisnetos também conhecerão Maurício de Souza. Que bom, Zuleika, viu? Que bom. Se você fala um pouquinho mais, eu fico emocionado aqui. Obrigado pelas palavras. E, realmente, desde criança, muito novinha, ou muito novinho, eu brincava com gibi. Eu aprendi a ler com história em quadrinhos nos meus 4 anos. Começou com... Eu morava em São Paulo, estava passeando pela calçada, perto de casa, e vi uma revista jogada no chão. Percebi que tinha algumas figurinhas, os desenhos, cores, tudo mais. Peguei aquela revista, bem maltratadinha, sem capa, e levei para casa. Pedi para a mamãe, lê para mim. O que quer dizer isso aqui? O que é isso aqui? Ela falou, isso daí é história em quadrinhos, meu filho. Então, aí tem uma historinha, tem personagem e tudo mais. Tá? E a história, como é que é, mãe? Daí ela começou a ler a história para mim, as historinhas da revista, né? Ali foi o começo de tudo. Eu comecei a ficar cada vez mais interessado na leitura e todo dia eu pedia para ela ler de novo mais alguma coisa daquela revista, só não. Daí já iam mais revistas, porque meu pai percebeu que eu gostava e trazia gibi também para casa. E a mamãe ficava lendo. Até que um dia ela falou, filho, eu estou lendo tanto para você que abandonei um pouquinho os serviços que eu tinha que fazer aqui em casa. Vamos fazer uma coisa? Eu ensino você a ler, assim você lê sozinho e eu posso ficar com os meus afazeres domésticos aí, sem prejuízo. E ela começou com letrinhas, sílabas, palavras, e lia. Eu ia começando a perceber, a conhecer também personagens. Não só isso. Meu pai, que desenhava, ele trazia material de desenho para eu brincar de copiar os desenhos também. Me dava papel, lápis, tinta, crayon. Comecei a treinar leitura e desenho. Com o passar do tempo, eu lendo já, eu pensava desde criança, eu quero fazer isso quando crescer. Eu quero fazer historinha, eu quero desenhar, eu quero criar personagens. Eu me lembro esse foco que eu tive desde criança e que eu nunca mais larguei, me acompanhou nos últimos quase 70 anos. Eu realmente cresci, aprendi a desenhar, criei personagens e desenvolvi uma produção de histórias em quadrinhos com esses personagens e, felizmente, eu sinto isso também, tenho provas, os personagens alfabetizaram milhões de brasileiros nos últimos 50, 60 anos. Eu não me sinto realizado, porque ninguém se realiza enquanto está vivo e trabalhando na atividade. Mas eu fico orgulhoso dos resultados,
principalmente na área educacional. Maurício, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Zuleika, professora Zuleika, que é o Cedenir Tremarim, jornalista, mestre de cerimônias. Em nome da FENEP, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a sua participação neste congresso e dizer que é um prazer tê-lo conosco nesta tarde. E eu tenho uma pergunta para você também, que é, na sua adolescência, você lia um livro por dia. Essa vontade de leitura de livros, ela veio por causa dos quadrinhos? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou habituado a ler, primeiro nos quadrinhos, só que depois de algum tempo, os quadrinhos não me bastavam. Eu queria mais, não queria acompanhar a ilustração que estava ali no gibi só. Eu queria imaginar também. E o livro permite isso. Um livro bem escrito, com uma boa redação, ele te leva junto, ele faz você criar, você acompanha o autor, o escritor, no livro, com a sua imaginação, com as suas imagens. Eu queria livro. E comecei a ler livro. Gozaram que o meu primeiro livro, o primeiro que o meu pai me deu, era um livro do Disney, do Camundongo Mickey. Mickey, o Matador de Gigantes, da editora Melhoramentos. Eu me lembro, um livrão grande, colorido, bonito. E eu li aquilo, já fiquei mais entusiasmado, porque daí eu queria ler mais, eu queria mais livros. E daí, durante o resto da minha vida, o presente que eu gostava de ganhar era ou gibi ou livro. A propósito, na minha casa não está cabendo mais livro, tem que comprar estante, botar um andar a mais, qualquer coisa assim, porque além de ler, além de gostar de ler, eu gosto de guardar, de colecionar. E tem uma bela coleção que eu vou, em algum tempo aí, eu vou começar a doar também, porque eu acho que muita gente está precisando de mais leitura, mais revistas, mais livros. Aqui, Maurício, em alguns momentos eu já tive a oportunidade de ver você em uma escola e tive o privilégio de ver você na escola que eu trabalho, né? E foi muito emocionante quando nós recebemos você lá. E eu fui convidada a fazer parte desse momento por coincidência, hein? Que ninguém sabia desse detalhe. Mas você esteve na escola que eu trabalho e a gente sabe que existe uma influência muito grande sua com relação às crianças que já foram alfabetizadas em função desse gostar de ler as histórias em quadrinho. Como é que você explica isso? O que você acha que isso influenciou, né, em outros tempos e que ainda continua influenciando? Porque a gente vê até hoje, eu falo isso por experiência própria, como a história em quadrinho, e principalmente a Turma da Mônica, que vem sempre se aperfeiçoando, né, até mesmo com questão à inclusão. A Turma da Mônica já fez o trabalho de inclusão tão debatida no Brasil. Como você vê isso, essa questão das crianças ter esse prazer por essas histórias em quadrinho? Bem, crianças normalmente são muito curiosas. E gosto de imagens, gosto de ouvir histórias, gosto de desenhar, gosto de escrever também. Então, com isso, acho que nós realmente, com as histórias nossas, com a nossa produção, a gente induz essa criançada a gostar, a querer fazer aquilo, talvez, escolher um caminho na vida que mexa com criatividade, com arte, personagens, histórias, mensagens, etc. Eu estou entrosado com a criançada desde sempre. E eu acho que, com isso, a criança também também vê caminhos abertos para as diversas atividades que nascem da história em quadrinhos ou que estão dentro da história em quadrinhos, que é a leitura, que é o desenho, que é a explanação, que é a informação, que é, logicamente, nós também temos esse cuidado nas revistas, que é a gente
sugerir, pelo comportamento dos personagens, algum tipo de comportamento também. E, logicamente, com isso, eu estou fazendo meu papel de pai dos meus personagens e que, com os personagens, transmito mensagens, transmito hábitos, transmito filosofia pelas histórias em quadrinhos. É uma coisa mágica que eu fui criando, fui fazendo, trabalhando, e me dá muita satisfação. E, pelo visto, também dá satisfação para a criançada, para os leitores. Sim, sim, eu quero... Começamos com historinha, começamos com desenho, mas como foi mencionado agora há pouco aí, não parei por aí. Agora temos desenhos animados, temos filmes, cada vez mais. Cada vez mais eu vou falar em cinema. A pandemia atrasou um pouquinho algumas coisas que estávamos fazendo. O segundo filme da Turma da Mônica, filme de longa-metragem, está prontinho. Está lindo, bonito. Chama-se Lições. E nesse filme há mais personagens meus lá brincando, participando, com a Turma da Mônica na escola. Então, vocês vão ver a Turma da Mônica na escola. E aquelas confusões que eles vão aprontar também, como sempre acontece quando os personagens se juntam. O filme está muito bonitinho. Antes do fim do ano, vocês estão vendo nos cinemas aí. Em breve, então, nas plataformas, o novo filme da Turma da Mônica. Eu tenho um testemunho, Maurício, que eu fui alfabetizado com as historinhas da Turma da Mônica. A minha mãe, ela não sabia ler na época, mas ela me dava os gibis do astronauta. Tem um carinho muito grande com o personagem astronauta, porque eu fui alfabetizado, então, com os gibis da Turma da Mônica, principalmente com o astronauta. Muito obrigado aí pela sua participação na minha vida. Eu tenho uma pergunta também, que você tem participado de lives com escolas e fala direto com as crianças. O que mais eles se interessam em perguntar para você? Normalmente, essa criançada esperta, inteligente, observadora, eles me perguntam sobre coisas dos personagens. Por exemplo, uma pergunta que sempre fazem, né? Por que a Mônica não usa sapato? Não só a Mônica. Por que a Magali não tem sapato? Por que o Chaveco não tem sapato? Então, eu tenho que explicar. Quando eu comecei a trabalhar em desenho, em história em quadrinhos, no começo da carreira, punha as tirinhas da história em quadrinhos nos jornais, eu trabalhava sozinho. Não como agora, que eu tenho uma grande equipe que me ajuda no estúdio. Mas naquele tempo eu trabalhava sozinho, eu desenhava sozinho. E as histórias foram fazendo sucesso, foram sendo publicadas em diversos jornais, ou seja, foi um sucesso desde o início e me obrigou, logicamente, esse sucesso, a trabalhar mais, a criar mais personagens, criar mais histórias e assim por diante. Só que eu estava sozinho. E quando eu percebi, chegou um tempo em que eu não estava com tempo de fazer muito detalhamento no desenho, na historinha, nos quadrinhos. E eu tinha que trabalhar, desenhar, até que eu fui encostado na parede. Eu não estava com tempo de atender a necessidade de desenhar detalhes nos personagens, que são detalhes que a gente pode, eventualmente, retirar do desenho. Eu falei, eu vou ter que, primeiro, tirar um pouco do cabelo do Cebolinha, que tem muito cabelo, eu preciso ficar riscando toda hora. Eu vou tirando, e fui deixando o Cebolinha cada vez com menos cabelo, até que sobraram 5 fios, vocês veem aí nos desenhos, né? Mas não era só o cabelo, tinha mais coisa que dava trabalho para desenhar. Os sapatos. Cada vez que eu ia fazer uma história em quadrinhos, eu tinha que gastar uns bons minutos desenhando sapatos nos personagens. Eu tinha criado alguns personagens já com sapato. Tirei os sapatos de alguns que eu ia inventando. Então, os personagens que nasceram a partir desse momento no meu processo de criação, não ter tempo mais de desenhar sapato,
Os que estavam criados com sapato permaneceram calçados. Os que foram chegando, Mônica, Magali, Cascão e outros mais, nasceram sem sapato, e daí eu não podia mudar, porque na história em quadrinho, o personagem não muda de roupa, a cor da roupa, de detalhes e tudo mais. Então, quem nasceu com sapato, permaneceu com sapato. O Cebolinha tem sapato, o Manezinho tem sapato, Chico Bento tem botina. Mas quem nasceu sem sapato está aí até hoje. Como o pessoal aceitou, ninguém parou de ler o gibi, a historinha, por causa disso, e até se acostumou com isso. Então eu tenho que, de vez em quando, em cada escola que eu vou, eu preciso explicar essa historinha para o pessoal não achar que é um erro. Não foi um erro, foi uma dificuldade com o tempo. Eu não tinha equipe para me ajudar naquele tempo. E muitas professoras, Maurício, utilizam, né, todo o material que você produz para as atividades dentro da escola, né? Então, assim, eu quero saber de você, quando você pensa em alguma produção, você sempre pensa na escola, porque o que a gente percebe na Turma da Mônica é que a Turma da Mônica não ficou parada no tempo, por isso que eu falo que ela é passado, igual eu sou, é presente, igual eu sou, e futuro, igual são os meus netos, e serão outras gerações que chegarão, né? Então, a Turma da Mônica, ela é uma turma dinâmica que percebe, inclusive, as modificações sociais, as modificações de interação social, enfim. E isso produz um conteúdo muito significativo para as professoras. Você, quando produz, você pensa na escola, você pensa que a professora pode usar esses materiais para que as crianças tenham condições de ver o mundo naquele momento com uma turma que para nós poderia ser antiga, né? E que não é, que é atual, porque ela está sempre em evolução, em constante modificação? Eu tenho essa preocupação, sim, ter esses cuidados. Não só na figura dos personagens, mas também no comportamento, na parte social também. Houve um tempo em que eu percebi, eu tinha criado os primeiros personagens, fazendo historinhas e tudo mais, eu percebi que faltavam personagens com algum tipo de deficiência física. E eu vivia falando, eu faço história em quadrinhos baseado no que eu vivi quando era criança, quando era garoto, eu tinha também meus amiguinhos, mas daí eu me toquei. Eu tinha amigos que jogavam bola comigo e tinham problemas sérios físicos, tinham deficiências físicas. E eu não tinha posto nas histórias crianças, personagens com algum tipo de deficiência. Daí eu comecei a estudar, então, a criança, que tipo de deficiência nós podíamos colocar, mas não jogar de qualquer maneira. Eu precisava pesquisar essas deficiências e tratar com muito cuidado esse tipo de personagem. E pesquisei, queria criar, então, um cadeirante. Eu pesquisei com os atletas paralímpicos que jogam vôlei, basquete e tudo mais. Eu fui procurá-los para eles me explicarem como é que eles resolviam os problemas da deficiência deles, como é que eles enfrentavam, o que eles achavam disso. Eu encontrei nesses atletas paralímpicos uma capacidade de resolver os problemas, de aceitar a realidade e de resolver, e bom humor, e tudo de bom que eu via que podia haver numa pessoa que é corajosa para enfrentar e resolver o problema que tem, qualquer que seja. Fiquei admirado. Por que eu tive esse cuidado de pesquisar? Para não levar para a historinha algum tipo de preconceito que, sem querer, a gente traz do passado, traz, às vezes, até da infância, da juventude. Com isso, fui tomando as minhas vacinas, mas não só com os cadeirantes. Daí surgiram os estudos necessários para falar de síndrome de Down,
para falar de deficiência visual, para falar dos diversos tipos de deficiência que te envolvem, estão em volta de você, e que às vezes são alvo de preconceito na rua, na sociedade, na escola e tudo mais. Então, eu fiquei com essa responsabilidade de criar um universo social para os personagens. Então, estão aí nossas histórias. Tem a Dorinha, a menina cega, tem o Luca, que é o cadeirante, tem a Tati, com síndrome de Down. A Tati é um caso maravilhoso. Conheci menininha, muito bem cuidada pela mãe, para que ela enfrentasse bem a situação. Tati cresceu, ficou uma moça bonita, escreveu peças de teatro, se colocou na peça para atuar também, e as peças da Tati começaram a ser passadas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E ela trabalhando, ela atuando nas peças dela. É um caso maravilhoso. Então, quando as pessoas que têm algum tipo de deficiência são introduzidas na sociedade com cuidado, elas são acariciadas, acarinhadas e tudo mais, elas reagem bem, elas aprendem, se introduzem de uma maneira normal, e você passa a ter um cidadão, uma cidadã praticando cidadania, praticando uma vida normal. Essas experiências que nós tivemos foram muito emocionantes, até quando a gente estava começando a criar essa situação, e quando, ainda agora, a gente se lembra ou depara com um tipo de necessidade especial e pode criar mais um personagem, mais outros. Estamos fazendo isso. Maurício, nós sabemos que nos quadrinhos não há apenas o estímulo à leitura. Os desenhos também, eles estimulam aquela vontade de desenhar. Como que o desenho pode ajudar na criatividade da criança? Nossa, muito. Toda criança gosta de desenhar, rabisca de qualquer maneira. Rabisca, faz os garatujas e treinam. E alguns deles, baseados no que eles estão vendo ali, até numa revista de quadrinhos, decidem que querem fazer desenho, querem ser desenhistas, querem ser artistas também. Como eu. Aconteceu comigo. Então, eu acho que a história em quadrinhos, que traz a leitura, que traz o entendimento da criançada, também traz a observação de criaturas rabiscadas, desenhadas, que podem servir de começo de processo de aprendizado de arte. E muita gente chega para mim, engenheiros, arquitetos e tudo mais, chega, olha, eu li a Mônica e dali eu comecei a desenhar, dali eu comecei a treinar, daí aprender isso e aquilo e tudo mais, fui para a faculdade. A inspiração surgiu na Turma da Mônica. Vivo, passo a minha vida com essa felicidade de ouvir essas histórias, bem, sempre, aonde eu vou. Não só no Brasil, no exterior também, onde a Turma da Mônica andou passando, também há esses fenômenos lindos. E o netinho, Maurício, o seu netinho, que a gente tem visto aí sempre com você, você acha que essa geração, né, que ainda nem completou um ano, o seu neto, Martin, você acha que ele terá interesse pelas histórias em quadrinhos? Você acha que isso veio para ficar para sempre? Eu acho que eu falo para sempre porque, como eu falo que a Turma da Mônica me influenciou, né, e eu já tenho 60 anos, então eu falo assim, e eu vejo nos meus netos, né, que eu tenho 2, então eu fico pensando, e no seu neto aí? Será que essa geração também vai ter esse interesse, né, por continuar lendo essas histórias em quadrinho, que para nós sempre foi fundamental?
Se uma revista de quadrinhos interessante, com cores, com personagens, com histórias legais, tudo mais, for apresentada para qualquer criança, ela vai se impressionar, vai se interessar e vamos enfrentar, então, aquela dúvida de que a história em quadrinhos impressa está perdendo para a virtual, para a história em quadrinhos lá do que vem pela internet ou qualquer coisa assim. Eu não tenho dúvida de que os quadrinhos permanecerão, logicamente depende, lógico, sempre da qualidade da história, do personagem, do desenho, da arte, veio para ficar e, de alguma maneira, está junto com o material que chega também de outras maneiras que hoje existem, né? A história em quadrinhos virtual no mundo todo. E há história em quadrinhos impressa no mundo todo. Vamos estar juntos e vamos... O que interessa nos dois processos é que as mensagens sejam positivas, sejam alegres, que transmitam alguma coisa que faça bem ao espírito do leitor, de qualquer maneira. Maurício, a pandemia acelerou o processo de transformação digital no segmento de educação. Eu acredito que o segmento editorial ele também vem sofrendo impactos por conta desse cenário. Como manter, então, esses leitores de quadrinhos diante de tanta tecnologia que está substituindo os impressos? Você pode dividir conosco como a Turma da Mônica está presente nas plataformas digitais e como tem se preparado para isso? Tudo que eu fiz nos primeiros anos era um preparo para eu chegar também nas plataformas digitais hoje, agora. Estamos fazendo isso, estamos em outros países, inclusive no Japão, acabamos de entrar no Japão, estamos com filmes, desenhos animados nas duas emissoras infantis mais fortes de Tóquio. E é o nosso trabalho que a gente faz aqui, que passamos para outros países, passamos para crianças de diversos idiomas. Não há diferença nenhuma, como falei agora há pouco, na dificuldade do entendimento. Temos que fazer sempre o melhor da nossa arte, da nossa possibilidade como artistas, demos o melhor nessas manifestações de histórias, de contos, de ilustrações, como sempre fizemos. Estaremos juntos com a tecnologia no que for possível e necessário. Tanto que eu faço questão lá no estúdio de ter sempre contratando jovens que já dominem bem as tecnologias necessárias para a comunicação. E com isso, a Turma da Mônica continua firme e forte, com um futuro, bem, eu não diria infinito, mas eu diria que vai sobreviver durante muito tempo. E o que quer que venha de tecnologia diferenciada, nós temos que estar preparados para utilizar essa tecnologia. Eu acho incrível, viu, Maurício, você, nessa abertura, né, uma cabeça aberta para tudo que chega, que demanda uma leitura crítica da sociedade, né? Quando você coloca, né, você vê lá o Luca, o André, a Dorinha, o Edu, que você trabalha a questão da deficiência, das crianças que têm necessidades especiais, enfim, quando você trabalha isso nas histórias em quadrinho, você desperta para o aluno, né, a questão da inclusão. Mas você não acha que que essa inclusão ela depende muito mais de nós do que da criança? Porque eu percebo isso no dia a dia, por exemplo, dentro da escola. Né? É muito mais fácil uma criança aceitar um aluno que se diz diferente, né? Que não está dentro dos padrões que nós consideramos normais, do que o adulto. Então, não seria a hora, né, também,
dos adultos voltarem a ler as histórias em quadrinhos, não deixar só para as crianças, para elas conseguirem se sensibilizar também com a questão de tantos problemas que a sociedade hoje vive, que não é inclusiva e que, às vezes, afeta consideravelmente a família, porque a família que sofre é que sabe o quanto custa, né? O que você acha disso? Que venham os adultos lendo gibi. Lembro histórias em quadrinhos, que a gente prepare o material também para os adultos. Por isso que eu criei a Turma da Mônica Jovem, para pegar os jovens que estavam, em um momento determinado, estavam se afastando dos gibis, dos meus gibis. Eu senti isso nas tiragens, nas vendas. A editora falou: Maurício, estava vendendo menos. Você vendia tantos milhões, agora tem uns milhões a menos aí. Os números eram bons, continuavam bons, mas eu queria saber por que estava vendendo menos. E era o pessoal que leu em criança, lia quando criança, virando rapaz, virando jovem, e achando que aquela leitura do gibi era uma coisa de criança, e começou a ler outras coisas. Que coisas eu pesquisei? Era mangá, história em quadrinhos japonesa, que estava fazendo mais sucesso, cada vez mais, contra as histórias infantis que eu fazia. Muito bem, então, se eles querem mangá, eu vou fazer mangá também. Criei a Turma da Mônica Jovem, história em quadrinho, preto e branco, igual mangá, e tivemos, então, um sucesso danado, vendemos milhões de revistas com o mangá. Agora, me sobra uma dúvida ou um probleminha que virá. Se começar a sair da história em quadrinho minha, porque achavam que era inadequada para a idade, e agora que eu peguei os jovens também, com a Turma da Mônica Jovem, de repente esses jovens falam: não, essa história dos jovens não está para mim, está faltando mais peso, eu quero uma história mais adulta. Eu estou sentindo a necessidade já de criar a Turma da Mônica adulta. Vai dar um trabalho danado, vai ter que recriar muita coisa, mas estou sentindo que vai chegar esse momento. Estamos vendendo bem, Turma da Mônica Infantil, Turma da Mônica Jovem. Os jovens vão crescer, vão ficar adultos e vão me cobrar isso. Estou esperando. Tem um mundo enorme ainda nos quadrinhos a ser desvendados, então. Estou me preparando para isso já. Tá certo. E o que a Maurício de Souza Produções pensa aí para os próximos anos sobre essa área do nosso congresso, sobre a área de educação? Meu Deus, nossa, isso tem tanta coisa para fazer ainda. Eu acho que a primeira coisa é educar os fazedores de leis no Brasil. Eu acho que eles esquecem, às vezes, dos cuidados que a educação, que as escolas merecem, que os professores merecem. Realmente estamos atrasadinhos em algumas coisas aí. Eu acho que nós temos uma briga boa aí pela frente para consertar muita coisa, para reciclar esquemas, reciclar métodos, reciclar metodologia, reciclar comportamentos. Acho que os professores merecem muito mais do que lhes é fornecido pelos cuidadores do ensino do país. As escolas, fisicamente até, no Brasil, merecem muitos cuidados. Cadê a tecnologia? Cadê os computadores em todas as escolas? Cadê a internet em todas as escolas? Temos muito que fazer e temos muito que reclamar das coisas que estão faltando na área educacional, na área da educação escolar. E a pandemia, né, Maurício, ela veio justamente assim, escancarar esse abismo que existe, né, entre as classes sociais e a dificuldade que as crianças com maior vulnerabilidade elas têm em acesso à informação e acesso, inclusive, a estudar, né? Então, isso é muito preocupante. A gente sabe que a CGU ela lançou um programa, né, Um por Todos, Todos por Um, pela ética e cidadania. Essa parceria é com você,
né? E a gente sabe que tem um alcance muito grande, 15 milhões de estudantes, 128 mil escolas. Então, a gente queria saber como esse programa vai atuar e como é que como é que ele vai alcançar essas escolas, esses estudantes, nessa dimensão assim tão grande, e qual que é a sua expectativa? Bem, como você conhece esse projeto, a Turma da Mônica está desde o comecinho ajudando, com a sua facilidade, a sua simpatia, com o charme todo da criançadinha toda. Né? Nós estamos trabalhando nisso ainda, estamos ainda trabalhando com o governo para que esse projeto continue e cada vez mais se espalhe pelo Brasil todo. É um dos projetos mais interessantes, mais agradáveis que nós tivemos até hoje, com resultados muito bons. Mas ainda precisamos continuar com mais esforços e com mais, de alguma maneira, transmitirmos mais ainda esse tipo de preocupação com a educação. Infelizmente, nós estamos trabalhando há algum tempo, mas evoluindo de alguma maneira. Então, vamos lá com a CGU, vamos com o governo, vamos com as necessidades básicas sendo estudadas e, de alguma maneira, dirigidas para a maior parte de alunos, de escolas, de professores, de especialistas na educação. Estamos nessa ainda, mas falta muita coisa ainda. Me dói o coração, às vezes, esse fato que você mencionou, professora, que a pandemia tirou a venda ou tirou o que estava escondendo das dificuldades dessa área. Estamos precisando e eu estou disposto a continuar nessa luta, com o que a gente possa, de tecnologia também. Muito bem, Maurício, professora Zuleika, nós temos algumas questões de alguns professores que estão nos assistindo com relação aí à pandemia, ao coronavírus. Tem o professor lá de Bebedouro, São Paulo, do Colégio Anjo da Guarda, a professora Francine Passatuto. Ela pergunta: podemos esperar um tema que envolva essa nossa atual situação na qual estamos vivendo, um conteúdo que possa acalentar nossas crianças e também a nós, professores? A história em quadrinhos, não só a história em quadrinhos, mas também filmes e desenhos, tudo mais, desenhos animados, ela pode passar informações, pode passar diversão, pode passar entretenimento, mas não é exatamente o veículo adequado para contar, para falar de miséria, falar de doença, falar de coisas assim, dramáticas. Ela deve ser mais leve. Pelos escaninhos, de alguma maneira, você pode passar mensagens, mas o clima que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é um clima que não é digno de uma conversa agradável na mesa do jantar. Vamos falar de futuro, vamos falar de enfrentar, de alguma maneira, com inteligência, com esperteza, com esperança, o que está acontecendo, mas com um pouquinho de suavidade, para que a gente não fique desanimado. A situação é tão dramática que, se você não tiver alguns cuidados com você mesmo, com o que você fala, com o que você ouve, você fica desanimado. Eu nunca fiquei desanimado. Eu estou acompanhando o que está acontecendo com a pandemia, mas eu acredito que nós vamos achar caminhos, sem dúvida, que nós vamos achar, principalmente com a ajuda da ciência,
nós vamos sair dessa em algum momento. Aos poucos, que seja, e que venham as vacinas bem-vindas, venham as vacinas que nos faltaram, venham as vacinas que já existem e que fazem falta em diversas partes do Brasil ainda e do mundo. Então, nas historinhas da Turma da Mônica, a gente suaviza um pouco as coisas, mas o que for necessário passar como informação, nós estaremos passando. E essa preocupação, Maurício, que vocês têm, né, de passar essa informação, como foi feito com a inclusão, né, que a gente vivenciou o processo da Turma da Mônica nessa inclusão, eu acho também que nesse processo de pandemia, eu acho que o que mais a gente anseia não é passar a dor, né, porque eu acho que a dor ainda existe e a gente ainda sofre com ela, mas com relação à valorização da educação, com relação aos critérios que a gente tem que dar aos estados e municípios, né, valores que são imensuráveis, que tiveram perdas aí durante essa pandemia, eu acho que você, né, mais do que ninguém que tem essa visão, é justamente uma coisa que a gente sempre foi divulgado, né, sempre a defesa em torno dessas questões de segurança, saúde e educação sempre foram muito fortes, né, quando a gente está em épocas de eleições, e enfim, mas assim, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe também um momento de reflexão com relação a essa importância que a educação tem, né, não só na questão financeira que as escolas particulares atuam no país, mas hoje a gente vê uma questão muito mais do que financeira, a gente vê todos os impactos imensuráveis que as crianças e os adolescentes estão sofrendo em muitos municípios com mais de 14 meses sem retorno às escolas, né? Então, são questões que voltam para a sociedade, mas que a gente tem que estar sempre atento, porque a história fica, né? E você, mais do que ninguém, sabe que as suas histórias nos comovem, as suas histórias, elas são marcantes, as suas histórias nos fazem viver o passado, o presente e o futuro. E eu acho que, nessa questão da pandemia, a questão de valorizar a educação, ela tem que ser vivida agora, nesse presente que está sendo doído, né? Mas também refletindo aí para um futuro que são para os nossos netos, os nossos bisnetos, para que a educação, seja pública ou privada, ela tenha um lugar de destaque e de importância na sociedade. É um farol. É um farol para jogar luz na situação. Eu tenho aqui mais duas perguntas da internet. A professora Zuleika também tem alguma pergunta da internet, professora? Mas eu tenho aqui a primeira, ó, é uma pergunta mais tranquila, da Márcia Hartmann Stein. Ela quer saber como surgiu o seu primeiro personagem e qual foi o motivo. O meu primeiro personagem, os meus primeiros personagens que nasceram juntos, foram o Bidu e o Franjinho. Eu era repórter da Folha, repórter policial, mas eu queria fazer desenho, eu queria fazer história em quadrinhos. Não foi a Mônica? Não foi a Mônica. A Mônica veio alguns anos depois. E a Mônica nasceu dentro da história do Cebolinha, da tirinha do jornal do Cebolinha. É por isso que o Cebolinha, até hoje, fica lá atazanando a Mônica. Ele é o dono da Lua. Que ele nasceu primeiro. O dono da Lua. O da Lua. E com isso ele apronta com a Mônica, de vez em quando leva umas coelhadas. Aliás, faz tempo que não está levando coelhada, não. Faz anos que eu já parei com essa briga física. Agora, a Mônica corre atrás dele, gira o coelho, etc., etc., mas, vias de fato, eles não passam mais faz muito tempo, já me segurei. E, com isso, Bidu e Franjinho deram origem às famílias de personagens, desde que eu era repórter na Folha de São Paulo. E a outra pergunta que nós recebemos aqui da Márcia Aidê, do Cinep Rio de Janeiro: como nasceu o Sansão, aquele que o Cebolinha tanto apanhou, tanto sofreu?
A Mônica, quando era criança, eu morava em Mogi das Cruzes, uma cidade do estado de São Paulo, próximo de São Paulo, e eu morava em Mogi e trabalhava em casa. E eu tinha 3 filhas, que era a Mariângela, a primeira, a Mônica e a Magali. Magali, que mora em Belo Horizonte, que a professora conhece. E eu via as minhas filhas crescendo, brincando juntas, de vez em quando brigando um pouquinho, e com as suas características. Né? Magali levando a melancia dela para todo lado e comendo a melancia, às vezes inteirinha. A Mônica arrastando um coelho que eu tinha dado para ela, comprado na feira, recheado de palha. Não era de pelúcia, não era não era macio. Era um coelho assim, meio forte, meio grande, do tamanho dela. E ela arrastava o coelho, maior que ela às vezes. De vez em quando ela brigava com a Magali e queria bater na Magali com o coelho, só que ela não aguentava o peso do coelho, era muito grande. E quando eu pegava a Mônica braba, eu dava umas ordenzinhas, botava tranquilidade na briga, fazia meu discurso para minhas meninas. Com isso, eu vi ela para lá, para cá com o coelho. Aquele coelho maior que ela, às vezes. Então, o coelho existiu. Detalhe, ele não era azul, era amarelo. Quando eu comecei a criar o coelho na história em quadrinho no jornal, como no jornal não havia cor, ele era branco. Quando vieram as cores no jornal, todo mundo era colorido, né? Eu tinha que procurar uma cor para o coelho. Quando o jornal, em preto e branco, recebia a minha história, para o coelho ter mais referência, ser melhor avistado na historinha, eu pintava de cinza. Cinza feito, nasce de pontinhos pretos. Aquilo dá um cinza. Quando vieram as cores, eu achei que cinza era parecido com azul claro. E daí o coelho, o Sansão, virou um coelho azul claro. O nome dele veio de um concurso que eu fiz para a criançada do estado de São Paulo inteirinho, para sugerirem um nome. Uma menina do interior, me esqueci agora do nome da cidade, ela sugeriu o nome Sansão. Então tá bom, então vamos a Sansão. É o coelho da Mônica, nasceu branquinho, depois ficou cinza, depois ficou azul, e na origem era amarelo. Olha só quanta coisa passa um personagem de história em quadrinhos. Muda de cor, muda disso, muda daquilo, e isso graças à maneira como os leitores reagem, sugerem, o nome foi assim que eu ganhei, e pela simpatia que eles têm pelo personagem. E o coelho está aí, de vez em quando, ainda na mão da Mônica, girando, mas não acerta mais a cebolinha. Oh, Maurício, de vez em quando eu tenho vontade de ter esse coelho nas minhas mãos, viu? Esse coelho, às vezes, faz muita falta para quem está nessa luta com relação à pandemia, às escolas. Esse coelho, de vez em quando, faz muita falta nas nossas mãos. Nós temos uma pergunta aqui da Mariana Zalaf Carvalho. Ela pergunta quando será lançado o novo filme, né? O lançamento do filme com os novos personagens, e se nesses filmes você vai abordar as crianças com necessidades especiais. Sim, algumas crianças, alguns personagens estarão lá. Aliás, tem personagens novos também, inclusive, entrando no próximo filme. Vocês vão gostar. Como gostaram do primeiro, vocês vão gostar. É uma pena que não deu ainda para passar. Antes do fim do ano, está passando no segundo. Grande Maurício de Souza, com grandes histórias para nos contar. Professora Zuleika, tem mais alguma pergunta? Antes da gente começar, né, aqui a nossa entrevista com Maurício de Souza, essa celebridade que muito nos honra,
né, de ser brasileiro e de fazer tanto pela educação, porque a gente sabe que o avanço que aonde Maurício de Souza atinge, né, seja nas classes menos favorecidas ou até nas mais abastadas, a gente sabe que as histórias da Mônica e sua turma, elas sempre estiveram presentes e eu tenho certeza, Maurício, que elas permanecerão, porque além delas serem histórias que elas trazem para o nosso cotidiano, né, essa visão de vida, né, do dia a dia, das questões que a gente tem que estar resolvendo e discutindo, ela também suave, né? Como você disse, ela traz para as crianças um ensinamento que é doce, né? Como as crianças são, doce, né? Então, eu quero agradecer, para mim, esse sábado foi muito especial, né? Por já ter tido o prazer de estar com você, talvez você não se lembre, tem já muitos anos, né? Dentro de uma escola, onde eu tive a oportunidade de ver você, inclusive, fazendo um desenho, aonde as crianças estarrecidas queriam saber como uma pessoa conseguia fazer um desenho com tanta facilidade e agilidade, né? Dons de Deus que a gente sabe que vêm, que ficam, né? E você, para nós, para o Brasil, eu tenho certeza que é um dom de Deus que veio para nos ajudar na educação a tornar tantas questões que às vezes são polêmicas, que às vezes são difíceis de resolver, e através das histórias, que a história nos faz tornar personagem dela, dentro de cada quadrinho que você coloca, né? Eu me sinto muito Mônica quando eu vejo aquele coelhinho rodando, né? Eu me sinto muito Mônica. Agradecer muito a você, né? De ser esse brasileiro, né? Que contribui de uma forma tão expressiva para a nossa educação, nós que somos educadores e que temos um espaço, às vezes, tão limitado, né? Mas você, com a sua sensibilidade, com o seu carinho, a sua competência, né? E eu agradeço muito esse sábado de terem me dado essa oportunidade de estar aqui com você e conhecer um pouquinho mais e poder falar para você o quanto você é importante para a educação, o quanto você é importante para os professores, para os gestores, para a sociedade, né? E o quanto a Turma da Mônica significa para mim, que sou passado, para quem está presente, que eu sou presente, e para a minha geração, que são os meus netos, os bisnetos, que estão chegando aí, que será o futuro, e com certeza receberão de você, eu tenho absoluta certeza, toda essa magia da história e a magia que faz com que a gente acredite num mundo melhor. A minha gratidão. Muito obrigado. Adorei as palavras, adorei o seu discurso. E realmente eu quero fazer por merecer tudo que você está falando aí, essas belezas de elogios, mas a minha vida é dedicada a isso tudo que eu estou fazendo, fiz até agora, nos meus 85 anos, ou para 86, e estamos trabalhando. Eu nunca trabalhei tanto como nessa pandemia, né? Estou trabalhando em casa, faz mais de um ano que estou em casa. O estúdio está meio vazio, de vez em quando, assim a gente vai, mas não devemos realmente ter os cuidados devidos nesse momento. Quando o estúdio abrir, você é uma das minhas convidadas especiais para visitar o estúdio, viu, Zuleika? Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu fico muito honrada, viu, de estar aqui nesse momento, representando a federação, que tem batalhado tanto, e trazer para nós aqui, né, a honra de tê-lo nessa tarde de sábado, e com tantas pessoas que pararam para ouvir, né, um pouco de leveza nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, né? E você é esse mestre que nos trouxe essa leveza, né, nessas histórias que são inesquecíveis. Muito obrigado, Zuleika. O pessoal todo, os professores estão aí nos ouvindo também, os espectadores. A gente se encontra por aí de novo em algum momento.
Muito obrigado, Maurício de Souza, grande personagem da cultura brasileira. Descobrimos então que o Cebolinha não é calvo, o Sansão era amarelo e o Cebolinha foi o primeiro dono da Lua. Muito obrigado, então, senhor Maurício de Souza, desenhista, empresário, criador da Turma da Mônica, e também a professora Zuleika Ávila, que é presidente do Cinep Minas Gerais e diretora administrativa do Colégio Santa Doroteia de Belo Horizonte. Foi um prazer tê-los conosco aqui no 5º Congresso Nacional FENEP, Família e Escola, uma parceria que dá certo. Muito obrigado, então, Maurício de Souza. Até logo. Até a próxima, professora. Obrigada. Foi disponibilizado, então, para todos vocês que estão nos assistindo, um cupom de 20% para assinaturas da Turma da Mônica. E para você obter essa promoção, basta apontar agora para o seu celular para o QR Code que está na tela, e na hora da compra você só precisa inserir o cupom MSP20. Então, 20% para assinaturas da Turma da Mônica. Lembramos que a promoção é válida somente até amanhã, dia 23 de maio de 2021. E para os seguintes pacotes: Gibis Turma da Mônica, Almanaques Turma da Mônica e coleção Um Tema Só. Não percam! Nós vamos assistir agora o recado dos nossos patrocinadores. Continuem conosco que logo mais estaremos de volta. E agora com a palestra Família, Estrutura do Ser Humano, Escola, Estrutura da Sociedade, com o psicólogo Rossandro Klingey. Até já. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas.
Meninas e meninos, preparem sua imaginação. Vamos contar uma linda história a vocês. Na verdade, é uma aventura muito legal e todos vamos poder participar. Ah, então tá. Vamos começar? Há muito, muito tempo já existiam as famílias. Essas famílias foram se juntando e formaram as comunidades. E para as crianças conviverem e aprenderem juntas, foi criado um lugar muito especial, as escolas, até que surgiu uma brilhante ideia. Cebolinha, Cebolinha, eu tenho um plano incrível! Peraí, quem tem planos incríveis aqui sou eu! Shhh, me escuta, Cebolinha! E se a gente encontrasse um jeito de deixar todo mundo mais próximo? A família, a comunidade e a escola? Ideia maravilhosa! É exatamente isso que eu ia dizer. Mas como faremos isso? E foi assim que eles descobriram o programa Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania. Que legal! Mas que seriam essa ética e cidadania? É exatamente isso que nós vamos aprender. Assim como muitos outros assuntos como democracia, participação, transparência e muito mais. A ideia ficou tão grande, que foi preciso criar um montão de materiais, inclusive digitais, um mais legal que o outro. Mônica! Oi. Olha só o que prepararam pra gente! Caderno de estudante, revistas, jogos, passatempos, histórias em quadrinhos, vídeos, manual do professor. Olha, e tem tudo na versão digital também! Para computador, tablet e celular. E sabe onde estão todos esses materiais? Onde? Eles estão no site Educação Cidadã da CGU, na plataforma AvaMec e disponíveis também para impressão. Que demais! Imagine o quanto vamos aprender juntos. Professor! Ah, é? O professor vai fazer um curso à distância para conhecer o material e entender como aplicá-lo aos estudantes. Então é isso, turminha. Prepare-se, vem muita coisa legal por aí. Calma, ainda não acabou. Olha quem fez questão de dar as boas-vindas a todos vocês. Nosso querido Maurício de Souza. Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. Eu convido todos vocês a iniciarem uma jornada de conhecimento pelo caminho da ética e cidadania. E para ser um bom cidadão, é preciso ser ético. Isso tem a ver com as suas atitudes e como você se relaciona consigo, com as pessoas, com o patrimônio público e com o meio ambiente. Cidadania significa educação, honestidade, respeito ao próximo e às leis e interesse pelo bem da comunidade. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Então, vamos lá? Um por todos e todos por um.